Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Assim Diz a Palavra. Eu me chamo Luiz e no vídeo de hoje eu quero te ajudar a montar um esboço de pregação do zero, passo a passo. E este vídeo é para você que deseja pregar a palavra de Deus pela primeira vez ou organizar melhor a estrutura do esboço da sua pregação. A primeira coisa que todos nós precisamos fazer como ministro da palavra de Deus é buscar o texto base. E após o texto base, encontrarmos um tema, na qual nós iremos apontar sobre o assunto na qual nós iremos ministrar a palavra de Deus. O texto base que eu escolhi para que eu possa, juntamente com você, montar esse esboço de pregação é o Salmo de número 125. E o tema dessa mensagem é Firmes no Senhor. Então, pela abordagem do tema e do texto base, nós precisamos então compreender que toda a nossa estrutura de esboço de pregação precisa ser a fim de que nós possamos comprovar àqueles que estamos ouvindo que é possível estar firme com o Senhor. É possível que o cristão venha se tornar inabalável, independente do momento na qual ele está vivendo. E para isso nós precisamos, após termos o texto base e o tema da mensagem, nós então iremos fazer uma introdução. A introdução nada mais é que a apresentação da mensagem. É o momento que nós vamos chamar a atenção daqueles que estão nos ouvindo para mostrar o quão importante é o assunto na qual nós vamos elaborar, o assunto na qual nós iremos abordar com aqueles que estão nos ouvindo. E nesta introdução eu coloquei o seguinte ponto: para permanecer firme em Deus, precisamos depositar toda a nossa fé no Senhor. Então, se nós iremos falar sobre firmeza, nós precisamos trabalhar do começo ao fim a respeito da fé, que é um tema complementar. E para que o cristão possa se tornar inabalável, como o salmista ele vai nos tratar nesse salmo, nós podemos então colocar um versículo complementar para enriquecer a nossa introdução, para mostrar que aquilo que nós iremos falar, aquilo que nós iremos pregar, está baseado na palavra de Deus e não no coração do homem. E esse texto complementar que eu coloquei, Hebreus capítulo 11, versículo 6, que diz que sem fé é impossível agradar a Deus, que todos aqueles que se aproximam de Senhor precisam crer que Ele exista, precisam crer que Ele é o galardoador de todos aqueles que o buscam. Quando nós trabalhamos essa introdução para mostrar a importância da fé no momento que nós devemos ficar firmes com o Senhor, nós podemos então ir para o desenvolvimento da mensagem. O desenvolvimento da mensagem é o momento onde nós estaremos organizando a nossa mensagem por tópicos e subtópicos. Esses tópicos irão nos ajudar a manter o foco da mensagem sem dispersar em vários assuntos, irá também nos ajudar a traçar uma linha de raciocínio, para que todos aqueles que estão nos ouvindo possam compreender sobre o que nós estamos falando, para que aqueles que estão nos ouvindo não venham perder o foco, não venham dispersar em vários temas em sua mente. O objetivo do pregador é chamar a atenção daqueles que estão nos ouvindo para a mensagem, para ouvir a palavra de Deus, para serem transformados pelo poder de Deus que se manifesta através da sua palavra. Eu, particularmente, gosto muito da estrutura de tópico e subtópico, porque através dela nós podemos trazer certas lições que o texto nos mostra, para que nós possamos chamar atenção em pontos específicos da mensagem, para mostrar a importância daquilo que nós estamos falando. Esse primeiro tópico eu coloquei assim: apenas quem confia no Senhor é inabalável. Então, esse tópico, eu preciso provar àqueles que estão me ouvindo que é possível se tornar inabalável diante dos problemas, diante das situações. E como nós nos tornamos inabaláveis? Primeiro subtópico: o crente tem uma esperança viva. O cristão não é como o mundo. O mundo tem uma esperança nas coisas terrenas. Nós temos a esperança nas coisas eternas. Nós temos a esperança em Deus. Um Deus que não erra, um Deus que não falha, um Deus que ninguém pode impedir o seu agir. Esse subtópico é para mostrar que o nosso Deus ele é poderoso, que nós servimos um Deus vivo e nós nos tornamos inabaláveis, porque nós temos a certeza de fé em quem está agindo em nosso favor. O segundo subtópico é que quem confia no Senhor, ele não é levado pelos ventos.
Veja que o Salmo 125, verso 1, fala que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. Aqui nós podemos tratar que, independente da situação dos ventos que as pessoas estão passando, quando nós depositamos a nossa confiança no Senhor, nós não iremos negar a nossa fé, nós não iremos abandonar os caminhos de Deus, nós iremos suportar todas as situações, todas as provações, porque nós somos inabaláveis, nós confiamos no Senhor, nós somos como os montes de Sião, que os ventos batem, mas que nós não venhamos perecer, os ventos batem, mas não conseguem prevalecer, porque nós estamos firmes no Senhor. E o terceiro subtópico é que nós nos sentimos seguros em tempos de incertezas. Quem confia no Senhor, ele não vai se abalar diante das situações, ele não vai se abalar diante das críticas, diante das incertezas da vida, porque a nossa vida está nas mãos do Senhor. Esse subtópico é muito importante, porque nós estamos colocando diante das pessoas a importância delas depositarem toda a sua vida nas mãos do Senhor, toda a sua confiança, para que elas possam continuar firmes, que a incerteza não é algo que o cristão precisa ter na sua vida, que não precisa viver uma vida de incredulidade, de precipitação, de ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. O segundo tópico é que nós somos inabaláveis porque nós não estamos sozinhos. Nesse subtópico, nós precisamos comprovar que a força que nós temos, a força que nós recebemos, ela não vem de nós mesmos, ela vem do Senhor. O próprio texto nos diz, no Salmo 125, verso 2, que o Senhor está em volta do seu povo. A força que nós recebemos de permanecer constantes, de permanecermos firmes, ela não é nossa. E neste segundo subtópico, nós precisamos mostrar àqueles que estão nos ouvindo que eles podem estar continuamente firmes com o Senhor, descansando o seu coração, porque o Senhor está à sua volta. Se nós nos lembrarmos, por exemplo, de Jó capítulo 1, nós vamos ver que o próprio diabo, diante de Deus, ele começa a questionar a Deus dizendo: claro que Jó é abençoado, o Senhor o cerca, o Senhor está guardando ele de todos os lados como uma sebe, o Senhor é um muro de proteção sobre Jó. Então, quando nós falamos que o Senhor está em volta do seu povo, é que Deus está cuidando de nós em todos os momentos da nossa vida, em todos os lugares. O segundo subtópico é que o Senhor está continuamente. O texto do Salmo 125, verso 2, também diz que o Senhor está em volta do seu povo, agora e para sempre. Nós precisamos frisar a certeza que Deus não vai nos abandonar nos momentos de fraqueza, que Deus não vai nos abandonar quando nós pecamos, que Deus não irá nos abandonar quando nós achamos que somos descartáveis. Deus estará conosco, tanto agora como para sempre. Quando nós confiamos no Senhor, Ele não irá nos desamparar. E nesse subtópico nós precisamos trazer a memória daqueles que estão nos ouvindo, que Deus é um Deus presente, Ele é um Deus de longe, é um Deus de perto, um Deus que a todo momento estará com a pessoa que está ouvindo. E o terceiro subtópico, eu mencionei em Mateus capítulo 28, versículo 20, que é uma promessa de Jesus Cristo, que ele dizendo que ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Veja que esse tópico 2, nós precisamos comprovar a certeza que nós não estamos sozinhos, que nós temos um Deus que está ao nosso lado, que temos um Deus que está batalhando as nossas batalhas, que está pelejando as nossas pelejas. E no tópico 3, nós podemos dizer que o ímpio não pode impedir os planos de Deus. O verso 3 do Salmo 125 diz que o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte do justo. Isso é, que aquilo que nós vivemos não pode ser atrapalhado por aquilo que o ímpio tenta fazer. Aquele que confia no Senhor, ele é como um monte de Sião que não se abala. Ainda que os ímpios tentem fazer mal contra ele, ele irá continuar confiando no Senhor, porque esse cetro do ímpio, ainda que ele tenha uma certa autoridade, não pode mudar os planos de Deus sobre a vida do justo. Então, este tópico, nós precisamos dizer às pessoas que estão nos ouvindo que nós somos inabaláveis, porque nós temos um Deus que impede que o mal chegue até a nossa vida. O primeiro subtópico, o cetro do ímpio não permanecerá. Não importa o que o ímpio tente fazer contra nossas vidas, nós sempre seremos guardados, nós sempre seremos protegidos pelo Deus que não deixa e não nos desampara. Em nenhum momento
da nossa vida. O segundo subtópico, eu coloquei o Salmo 18, verso 30, que vai nos mostrar que nós não somos abalados, porque o caminho de Deus são perfeito. Tudo aquilo que Deus prepara para nós é um caminho perfeito, é um caminho de delícia, é um caminho de paz, é um caminho de vida. Então nós podemos descansar e confiar no Senhor, mas só desfruta de ser firme no Senhor, de ser inabalável, aquele que caminha pelos caminhos perfeitos de Deus. E o subtópico 3, não coloquei Romanos capítulo 8, versículo 28, que nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse subtópico, ele tende a nos comprovar que o ímpio não tem poder sobre a nossa vida, que aquilo que os homens maus tentam fazer não pode impedir a nossa vida, não pode impedir os planos de Deus, que tem muitas pessoas que se abalam quando recebe uma ameaça do homem, quando recebe uma ameaça de perda de emprego, quando recebe uma ameaça de um familiar, que se abala quando alguém chega e fala alguma coisa, se entristece. Mas nós, como cristãos, nós podemos descansar, porque nós temos um Deus que cuida de nós. Veja que esse tópico eu fui trabalhando a respeito da certeza em Deus, que o ímpio, que o maligno, que aquelas pessoas que são usadas pelo mal, elas não podem prevalecer contra a nossa vida. Quando nós terminamos esses 3 passos de desenvolvimento, esses 3 tópicos, nós podemos então fazer uma conclusão breve. Essa conclusão é o momento que nós vamos chamar as pessoas à prática da palavra. Não é um momento onde nós vamos revisar e falar tudo aquilo que nós já falamos. É um momento breve. E aqui, para concluir, eu coloquei um versículo de 1 João, capítulo 5, versículo 4, que diz que essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, a única forma de nós vencermos o mundo e permanecermos inabaláveis é através da fé, agindo de forma cheia de fé, sendo como aqueles 2 espias, como Caleb e como Josué, que diante de gigantes olharam para a promessa, que diante das situações, mesmo quando os outros 10 espias tentaram desacreditar a palavra de Deus, eles permaneceram firmes, e a fé deles fizeram ele prevalecer e chegar até a terra prometida, chegar até a promessa. A pessoa que deseja ser inabalável precisa ter uma visão de fé. Veja que essa conclusão, ela foi breve, ela foi objetiva e ela chamou a pessoa que está ouvindo para a prática da palavra. E se você, meu amado irmão, tem gostado do conteúdo deste canal, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Nós temos novos vídeos todas as terças, todas as quintas e todos os sábados, para abençoar a sua vida e para te ajudar a ser um ministro da palavra de Deus ainda mais qualificado. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe em nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo.